9860-3098. 11:13. Rádio Joia, a sua rádio. Vida, saúde, comportamento e muito mais. Agora, Maturidade no Ar. Bom dia a todos, hoje dia 6 de setembro, são 11 horas 15 minutos. Olha, estou de volta, gente, eu estava em Aparecida, Campos de Jordão e Canção Nova, uma viagem maravilhosa. Maravilhoso, 7 graus, à base de um fundinho, uma taça de vinho. Me lembrei de você, Gal. Pois aí rezou por nós lá em Aparecida. Rezei por todos, Nossa Senhora está abençoando todo mundo, a rádio principalmente, né? Gente, um bom dia a você, ouvinte da Rádio Joia, do programa Maturidade no Ar. Hoje nós temos um assunto muito bacana. Bom dia, Gal Sena. Bom dia, Wagner. Bem-vindo de volta. Opa, que bom. Eu gosto quando faz o programa dobradinha, viu? Faz uma falta danada. Uma cachaça isso aqui, você não queira nem saber. Bom dia, Coscoba. Olha, gente, hoje o nosso assunto é bacana, é moderno, é atual. Nós vamos falar sobre inclusão digital na maturidade. Estamos com duas pessoas aqui de grande peso que vai estar hoje discutindo sobre a inclusão digital. Mas eu trouxe um texto aqui que é muito bacana a gente entender para que a gente possa tornar o programa bastante competitivo. Olha só, vocês devem ter percebido que a população está madura e o percentual de idosos cresce assustadoramente. Em 2050 serão aproximadamente 30% da população mundial de idosos. Enquanto a população envelhece e o mundo fica mais tecnológico, porém a relação entre idosos e eletrônicos nem sempre são das mais amistosas, né? O que poderia ser uma inclusão acaba sendo uma exclusão digital em alguns momentos. A falta de conhecimento, de acesso à situação financeira, tem contribuído para a exclusão digital dos idosos. O problema não é o acesso à tecnologia, mas sim a dificuldade da compreensão da linguagem e da utilização física do computador. Por isso, muitos idosos procuram professores e instituições alegando dificuldades ou até mesmo traumas com o computador, como uma coisa difícil de se aprender. Quando procuram ajuda, muitas vezes de familiares, Gal, os mesmos devido à sua vida atribulada e corrida, nunca têm a devida paciência para explicar, deixando os idosos realmente traumatizados. O jovem já nasce com essa tecnologia inserida. Os mais idosos não. Há 20 anos atrás, eles não sabiam nada disso, absolutamente nada Deixando disso. os idosos Os realmente... idosos precisam de uma explicação mais devagar, mais paciente e de uma forma repetitiva. Até porque esse trabalho da repetição trabalha exatamente a questão da memória. E isso é muito bom. Além do que, eles também entram na questão da modernização, um fator muito importante. Em verdade, a tecnologia tornou-se parte da rotina dos idosos em todos os lugares do mundo e vem se adaptando. Portanto, os idosos dizem: não quero ficar fora desse mundo digital. Bom dia a todos. Eu queria convidar, antes de falar os convidados, eu queria pedir a Graça que passasse nossos canais de comunicação aí, para que vocês entrem, vocês devem e podem participar do programa Maturidade no Ar. Vamos pois lá, é, Gal. já viu que o tema de hoje é super interessante. Wagner já trouxe um apanhado aí, falando um bocado de coisa do que vai Legal. ser colocado aqui em relação à inclusão digital. Para vocês participarem, interagirem, não só mandando mensagem de texto, mas como falando também, vocês podem estar ouvindo agora pelo aplicativo Rádio Joia do Google Play. Vocês podem mandar sua mensagem de texto do WhatsApp no 71996611069, 996611069, essa é a mensagem de texto, ou pode ligar diretamente e interagir com os nossos convidados no 71 Salvador 987947226, 987947226. E se por um acaso você não pôde assistir hoje ou está assistindo um pedacinho, não vai conseguir até o final, você pode rever esse programa e os outros através do Facebook Rádio Joia, através do Instagram
Rádio Joia, ou no YouTube, no canal Maturidade no Ar. Então, são muitas opções para que a gente possa estar interagindo e participando desse programa que é voltado para o público da maturidade, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Então vamos lá, começa a ligar, nosso diretor aqui está antenado, faz a ligação para a gente. Agora eu quero saber quem é que está aqui com a gente hoje, senão eu já vou falar. Temos 2 convidados bacana. Primeiro, nós temos aqui a presença do professor de informática, André Passos. Seja bem-vindo ao nosso programa, é professor da Faculdade Livre da Maturidade, que tem um trabalho bacana, um trabalho paciente e de grande valia para o público da maturidade. Seja bem-vindo, André Passos, ao nosso programa Maturidade no Ar. Bom dia, Graça. Bom dia, Wagner. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do programa e parabenizar pelo programa Maturidade no Ar, que é um programa bem interessante para o público idoso. E com a população envelhecendo, é bem interessante a gente estar sempre fazendo esse tipo de trabalho, não só com a tecnologia, como em outras matérias. Mas o meu foco é a tecnologia, e eu vou aqui mostrar um pouco da minha experiência nesses 20 anos de ensino, principalmente para a área do idoso, da terceira idade, certo? Ok, muito bom. Que maravilha, seja bem-vindo. E a nossa convidada, olha, ela fez aniversário recentemente, 80 anos vivendo uma vida bem-sucedida. E um exemplo de envelhecimento bem-sucedido, de qualidade de vida. Bonita, ativa, dançarina, alegre, amiga de todos. É um show. Ela se chama, essa preciosidade, Inês Brito, que eu diria que é uma aposentada internauta. Ela começou do zero e hoje, tá mandando. Seja bem-vinda, Inês Brito, ao nosso programa. Muito bem, obrigada, Wagner. Bom dia, Graça. Bom dia, Wagner. Eu estou aqui muito orgulhosa de estar participando desse programa direcionado para a maturidade, não é? Sim. E eu quero dar os parabéns a você pela iniciativa e estou aqui para ajudar da maneira que eu puder. Okay. Só seu exemplo, sua contribuição vai ser fantástica para que Obrigada. Estimule outras pessoas também na sua maturidade, na sua plenitude de vida, poder enfrentar o desafio de ser mais um na inclusão digital. Isso no aí. início eu era muito tímida, eu achava que não era para a minha idade, que era para os jovens, né? Essa inclusão. Sim. E eu frequentava as aulas do professor André com muita timidez, ficava lá atrás, na sala caladinha, né? Era mais como uma espectadora. E aos poucos eu fui me familiarizando, me adaptando, gostando. E aí eu saí do zero, ainda estou engatinhando, mas pretendo no futuro ficar um pouquinho mais conectada. Na verdade, tudo que é novo causa resistência, até que a gente venha a conhecer que não é tão difícil assim. Olha, eu vou começar com a pergunta com o professor André Passos. Você viu o texto que eu falei no início, né? Isso é muito importante. Professor André, a falta de conhecimento é um empecilho à inclusão digital? Olha, Wagner, a falta de conhecimento não é nenhum empecilho. A pessoa não precisa ter nenhum conhecimento tecnológico para começar a aprender informática. Basta querer. O que acontece às vezes é uma certa resistência que eu observo em alguns idosos. Mas se aquela pessoa quer realmente aprender, ela tem vontade, ela consegue aprender. Mas tem que tirar essa resistência, tem que enfrentar e vir para a sala de aula. Porque o que acontece é o seguinte, os idosos, eles criam um pouco uma barreira, porque quando vão perguntar aos netos qualquer coisa no celular ou no computador, eu observo que os netos, filhos, às vezes não têm a paciência para ensinar, certo? Porque eles já nascem, no caso os netos, filhos, nesse mundo de tecnologia. Então é diferente do idoso, que não tinha essas opções que a gente tem hoje. E por isso eles acham que é um pouco mais complicado, e devido à falta de paciência dos netos, criam também a resistência, mas eu tenho um papel de mostrar que não é bem assim. Eu vou mostrando passo a passo, lentamente, que é possível eles aprenderem.
Claro que não no mesmo ritmo. A mesma velocidade. Isso. Mas aprende, basta querer. Inês, ela falou aqui que ela está engateando, mas ela não está mais engateando. É modéstia, né? Já tá andando com Os os primeiros pezinhos. passinhos. Inês, no início que eu comecei a ensinar lá na faculdade, que a gente ainda estava usando os computadores de mesa, que era o chamado PC, ela não mexia, ela apenas ficava lá no fundo, né, fazendo anotações e observando os outros alunos mexerem. Com o tempo, ela veio para o computador, para o PC, começou a mexer, e aí ela foi desenvolvendo. Eu percebi que ela tinha um interesse grande em aprender, e ela é muito esforçada. E disciplinada, isso. E aí ela passou a mexer no Facebook, passou a acessar sites tranquilamente. Depois a gente passou para o notebook, né? Que aí ela também já veio. Aí eu comprei comprou um notebook. para poder. Ou seja, autonomia, exercitar, né? né? Questão de Exercitar, autonomia, né? né? De decisão de aprender, né? Sim. E aí eu fui percebendo que ela estava cada vez melhor no uso, estava ganhando a prática. E agora a gente está no smartphone, porque o smartphone não deixa de ser um computador. Sim. Hoje, todas as alunas que fazem a aula, elas têm um computador no E é um bolso. instrumento fantástico, né? Antes de entrar, assim, até pra gente poder falar do smartphone com mais detalhe, depois, eu queria resgatar um smartphone. pouquinho quando você fala da resistência, né? Quando você começa a falar que às vezes a dificuldade é essa geração que hoje está na sua maturidade, no seu momento, vivendo a vida madura, não foi criado e nem tinha essa referência desse mundo digital. E a gente normalmente tem resistência e medo daquilo que é novo, né? E vem também, eu acredito, professor André, que vem também de uma carga de estereótipos que traz em relação ao envelhecimento, onde diz que o idoso já não é capaz de aprender, que o idoso não precisa estar mantendo-se atualizado, e isso cai por terra, porque a gente vê, através das suas atividades em sala de aula, com os alunos lá da faculdade, como a Inês, como eles, independente da idade, conseguem evoluir. Né, consegue quebrar essa resistência. Mas essa resistência é um processo natural que eu acredito até que muitos ouvintes nossos ainda tenham. Eu tenho pessoas muito próximas que ainda têm resistência ao equipamento em si, tem um medo de lidar com o equipamento. E eu queria que você pudesse comentar para essas pessoas que ainda têm essa resistência, que tipo de metodologia você utiliza para que eles possam ter uma segurança, ter essa percepção, esse conhecimento, que tem que ser uma coisa na velocidade de cada um, né? Quebrando todos os bloqueios, e pessoas que não sabem nem o que é aquele aparelho ali na frente, o que ele pode fazer. Então, a metodologia vem desde o primeiro passo, de como ligar um computador, conhecer aquela estrutura daquele equipamento à sua frente, conhecer todas as possibilidades que esse equipamento pode lhe dar. Como é que você trabalha de uma pessoa que chega hoje e diz assim: professor André, eu não conheço nada, mas quero aprender. Você começa por onde? Primeiro, no caso do computador, eu tenho que conhecer o aluno, né, que está chegando, para eu saber o nível. Que às vezes chegam alguns alunos que falam que não sabem nada, mas já tem um pouco de conhecimento. Então, mesmo eles falando, eu tenho que observar no computador. Lá na sala, eu conheço o nível de cada um. E quando os que chegam, eu passo a conhecer naquele momento. E eu sei, no caso, se eu percebo que realmente não tem nenhum conhecimento, no caso do computador, eu começo a ensinar os primeiros passos, que é ligar e desligar, tá? Sim. Porque eles falam muito assim, às vezes eu ligo o computador e aí quando dá algum probleminha lá, fica com medo, e aí não quer mais mexer. Sim. Tipo assim, quebrei, estraguei tudo aqui. Isso, e aí eu mostro, não é bem assim. Às vezes acontece, não é só com eles que acontece isso, com todos nós, às vezes trava o computador. Natural. Então eu mostro como ligar, desligar, e se caso travar, a gente aperta o botãozinho lá e reinicia. Então o primeiro passo eu mostro que não precisa ter essa resistência, certo? Porém, cada pessoa, independente da idade, tem a sua velocidade de aprendizado. Às vezes tem pessoas que aprendem mais rápido, outras que aprendem um pouco mais lento. Não significa que não vai aprender. Cada um
tem a sua evolução no seu tempo. E eu respeito isso em cada um dos alunos. Claro. Então, às vezes eu estou na sala e alguns alunos que já estão mais avançados, às vezes até ficam um pouco chateados, porque Sim. tem outros que Mais ainda lentos, não... mais lentos. Então, o meu objetivo é fazer com que todo mundo ande junto ali, Sim. no mesmo ritmo. Se alguém ficou um pouco para trás, eu paro um pouco, Para tentar puxar um pouquinho esse tento aluno. puxar Isso. para frente um pouco para Uhum. acompanhar os outros, certo? Então, eu vou observando isso e aos poucos eu vou conhecendo cada um deles e vendo onde é que eu posso trabalhar ali naquele aluno para que ele vá se desenvolvendo. Em seguida, eu vou para a parte da criação de pastas, no caso do computador, já para eles entenderem o que é uma pasta, como é que guarda os arquivos, que no caso são os diretórios, né? E eu entro também logo no início um pouco na internet, porque eles querem muito a internet. E hoje é o foco principal a internet. A internet, Tudo que a gente usa hoje é a internet. Isso. A gente está usando o WhatsApp, é a internet. Facebook é a internet. Instagram é a internet. As pessoas estão nos ouvindo através da Da internet. Tudo é internet. Isso é muito importante. Então, eu começo ali na parte da criação de pastas, para eles movimentarem o mouse, entenderem ali o movimento do mouse, onde clicar, quantos cliques eu vou dar, como facilitar também o uso do mouse, que às vezes eu tenho lá, o pessoal, a gente hoje, quem usa bastante, dá 2 cliques eu abro uma pasta, mas eu posso usar outra forma mais fácil com eles, que é clicar uma vez e apertar a tecla Enter. Inclusive, em relação ao mouse, desculpa também, tem uma pesquisa que diz que das coisas mais difíceis que o idoso tem de se adaptar é a utilização do mouse, é isso mesmo? É o mouse. O mouse, inicialmente, é um pouco é a parte que é um pouco mais complicadinha no Pra eu início. entender. Mas nada que com a prática resolva. Com atividade já. É É engraçado isso. Na verdade, você está falando dessas dificuldades, né, que ele tem, porque é preciso entender primeiro todos os equipamentos que fazem parte do computador para então adentrar. Mas aí eu já pergunto a Inês, né, quais foram as suas dificuldades ao adentrar nesse mundo tecnológico? E o que vai ser uma dobradinha, viu? Quais foram as suas dificuldades ao adentrar nesse mundo tecnológico e o que é que você mais faz na internet? O que é que você mais procura na internet? Bem, a dificuldade era o desconhecido, não é? Porque eu não tinha nenhum conhecimento, então eu tinha que ir assim, bem devagar, para poder me situar. O que eu mais procuro na internet, eu gosto muito de pesquisa. Ótimo. Do Facebook eu gosto também, mas eu não utilizo muito tempo. Eu estava até falando para a Graça outro dia que eu preciso realmente dedicar um tempo para o computador, não é? Para o meu notebook. Que às vezes eu recebo mensagem, não respondo, porque não abri naquele dia. Assim também como e-mail. E as pessoas sentem na obrigação de responder, eu fico né? preocupada. Agora é meu aniversário, né? Eu recebi tanta mensagem e respondi bem depois. Tá. Porque eu não tinha aberto, não é, o notebook. Mas é interessante, né, que Então- você coloque isso, porque quando a gente conversou, né, você me falando sobre isso, mas você dizer que não há, porque você tem tantas outras atividades. Realmente, se eu tivesse mais tempo, como eu pretendo fazer no futuro, dedicar um pouco mais de tempo. Sim. Mas atualmente eu tenho uma vida assim bem corridinha, né? A gente conhece. Tem a faculdade à tarde e pela manhã eu resolvo tudo meu. É banco, é compras, é casa. Tem as viagens Tudo, também. tem as viagens com Wagner. Então, É muita atividade. É muita atividade. Agora, eu pretendo para o futuro dedicar um pouquinho mais de tempo, porque é uma coisa bem interessante e eu gosto. E também me deixa, vamos dizer, no mundo atual, não é? O WhatsApp é o que você faz mais uso do que a própria eu faço, pesquisa? O WhatsApp eu faço mais. Para os netos, assim, conversando com os netos, com as filhas, passando mensagem para os amigos. E agora que aprendi... O que é que diz sua família, seus netos, vendo você ter evoluído, que há poucos anos atrás você não tinha esse contato, essa habilidade, olha, e que hoje você domina? Eu confesso, domina,
Não, Olha, o ainda professor não. Neto está bastante evoluído. Não. Graça tá Mas sendo olhe generosa bem, com é como você. eu disse, sem nenhuma modéstia, eu estou engatinhando, né? Aham. O professor é assim muito bondoso, Professor ele disse que falou tá que de eu pé. estou começando a andar. Pronto. Dando os primeiros Melhorou já. passos, Melhorou é. já. Agora, os netos, eles têm muito orgulho de mim, né? Principalmente a netinha, que gosta mais de jogar confete, né? Porque os meninos são mais introspectivos. E a netinha, ela gosta muito de confete. A vovozinha dela é a melhor, é a mais bacana, Orgulhosa, né? não é? E eles curtem muito essa minha fase de eu estar procurando me engajar no modernismo, né? Nas coisas que vão aparecendo, para não ficar de fora, né? Então eu vou galgando devagarinho, Sem estresse, sem estresse, né? e Porque também não podemos perder o contato carnal. Porque A convivência social, né? A convivência Importante. social, né, Gal? Quando Porque é muito bom a tecnologia, mas ela também tem um lado negativo. E você pode citar, inclusive, pra gente quais são os lados negativos que, às vezes, o computador, né? Eu estava assistindo, para dar um abraço, inclusive, para o elenco do espetáculo Pão com Ovo, que falou exatamente sobre a tecnologia e falando dessa coisa que a gente tem a obrigação de responder o WhatsApp na hora que manda. Não respondeu até agora, ele leu e não respondeu. Até porque eu tem não uma matinha lá E que você leu, que você né? chegou. Então isso passa a ser uma obrigação. Olha, As pessoas não têm eu paciência até para isso. peço Dá desculpas. agonia, gente. Dá uma agonia É porque a gente retada. vive numa velocidade, uma coisa desenfreada. A gente precisa frear. Então, se você acabou de dizer que recebeu milhares de mensagens de aniversário, mas era seu aniversário, então você poderia responder isso no dia seguinte. Sem Depois de problema tomar nenhum. uma- Agora, Mas ela gosta. Ela gosta de tomar uma cervejinha. claro, Por que não, né? não é? Com este sol que nós temos aqui no Brasil, né? Tomar cana é bom, né? Não, cana não. Ela gosta de uma Não, cervejinha cana não. gelada. Uma serva. Agora me diga uma coisa, né? Eu perguntei isso a você em relação aos familiares. Eu vou aqui para André. André perguntando. Você acha que qualquer pessoa que ensine informática tem condição de ensinar a pessoas idosas? Ou você acha que essas pessoas têm que ter umas características, tipo paciência, Tolerância. né? Tolerância, para que possa realmente conseguir que essas pessoas atinjam o objetivo que é o aprendizado? Para ensinar a pessoa idosa, não só idosa, como acho que qualquer idade. A gente está tem falando a- idoso, que como o nosso programa é voltado para esse público, a gente está direcionando, mas isso... Mas o idoso ele tem que ter um pouco mais de paciência. Não é que eu, assim, eu tenho alguns colegas que me falam assim, eu não sei como é que você consegue ensinar. Tá. Eu sofro com isso também. Mas eu sempre aprendi assim, quando uma pessoa quer aprender, você se coloca no lugar dela, assim, pô, ela quer aprender aquilo, então é E importante você está pra ali ela. para ensinar. E eu tô ali né? para ensinar, então eu sempre me coloco no lugar da pessoa. E aí eu vejo, se fosse eu ali, eu também gostaria que tivesse uma pessoa paciente para me ensinar uma coisa e da forma mais fácil possível. Eu procuro ensinar elas para informática. Existe várias formas de fazer uma coisa. Só que eu procuro sempre a forma mais fácil e mais prática para ela atingir aquilo. Eu evito colocar muitas formas. Às vezes tem umas alunas que sabem outras formas, mas aí eu peço, Ser espera mais um pouco. prático. Tudo bem, você sabe essa forma, mas a pessoa que não sabe ainda, por essa forma é mais difícil. Quando eu ensino ela pela forma mais fácil, ela já aprendeu, aí eu posso ensinar pela outra forma. Então, assim, tem que ter paciência, tem, mas eu acho que a pessoa se colocando no lugar da outra, que é o que a gente deve fazer sempre, assim, fica fácil você ensinar. Então, tem que ter essa paciência, você tem que gostar, porque na verdade, eu não pensava em ser professor. Eu não pensava em ser professor. O que aconteceu foi A vida lhe a chamou, vida que me né? levou para ser professor. E idoso ensina muito isso, a gente ter essa tolerância, né? Mas eu acho que Inês quer falar alguma coisa sobre Não, essa eu ia falar paciência. que assim como os professores, né? Eu tenho 5 netos. E quando eu peço assim uma ajuda,
cada um é diferente do outro. Tem um que é um doce aqui, vovó, olha assim. Ai. Tem outro que já vai ligeirinho ali assim, vovó, tá vendo? Aham. Entendeu? Então, cada um tem sua característica, E né? nem todos têm a E o paciência. professor André, a melhor característica dele é a paciência. Que por sinal É é a tolerante, né? dedicação. Ele tem tanta paciência. Ele às vezes está com um assunto assim bem importante, né? E no meio do assunto aí umas vem com outra pergunta que aí ele cortando, para né? assim e aí recomeça. Com toda a calma, toda a Com educação. toda a E nem a mente, calma. parece que lá na faculdade ele tem um apelido, né, Inês? Você poderia dizer aqui qual é o apelido dele? Ele tem sim, só que eu não daria esse. É? Não? não. Por que não? O apelido dele é Docinho. Isso. É. Mas por quê? Docinho em que sentido? Porque ele é muito assim, meigo. Meio. Ele é muito paciente. Todo mundo Nos gosta. trata com muito carinho. Então isso é importante. Então, vamos deixar Docinho, Ele né? gostou. né? Tá Deixa vendo? Docinho que A já gente se fala tornou aqui, gente, popular. porque- Todo mundo já sabe que Diga, é André, Docinho. você vai ter Essa- a réplica. Pode falar. Esse detalhe que ela falou dos netos, como eu falei, elas reclamam muito disso. Pô, eu pedi para meu filho, para meu neto ensinar, e eles fazem assim, assim, assim. Então, para eles, na cabeça deles, é fácil aquela explicação para eles. Pra eles, É. Não para os alunos. Então, eu também procuro entender a cabeça do aluno. Como é que eu consigo, como é que eu vou... Quais são os passos que eu preciso fazer para chegar até esse conhecimento? Não dá para eu pular. É o que acontece com os netos. Aqui. Então, para eles é fácil. Mas para a pessoa que não nasceu na tecnologia, com a tecnologia do jeito que está hoje, não é tão simples. É um aprendizado um pouco mais lento e precisa de etapas. Eu sigo etapas. Wagner, Oi. tenho aqui umas mensagens aqui num site, né? Pode É ver. Rejane Oliveira. Olá, bom dia, sou Rejane, filha da dona Inês, e gostaria de falar da evolução que ela teve depois das aulas. Está até me ensinando. Beijos a todos e parabéns pelo excelente trabalho. Muito bem, palmas aqui para nossa Inês. Jane, obrigado pela participação. Sua mãe realmente é o ótima. Leandro também. Abraços para a avó Inês. Meu netinho. Sou Leandro, neto dela, e estou muito orgulhoso. Que delícia. Também o Rodrigo, né? O Rodrigo, bom dia, sou neto da dona Inês, Opa. convidado especial do programa de hoje. Gostaria de dizer que a cada dia que passa, ela me impressiona mais e mais. Seja buscando se atualizar em relação às novidades tecnológicas, seja mostrando a sua infinita capacidade de amar Oh, ao meu próximo. Deus, Pois coisa é, linda. ela já está craque em usar computador, o celular principalmente, assistindo a Netflix. Beijos, vovó, te amo muito. Obrigada, meu Olha, amor. Renato e Rodrigo, vocês estão tendo paciência realmente com a vovó Ele mora em Inês? São Paulo. Né? É importante Obrigada. saber disso. Vocês estão tendo paciência com a vovó Inês? E aí, Inês, diante desse Eles são depoimento, maravilhosos. esse depoimento lindo da família, esse reconhecimento, né, a você, a essa avó, a essa mãe, né, esse exemplo realmente, você é um exemplo não só para a família, como para todos nós da faculdade, os amigos, você, sem dúvida Bondade de nenhuma, né, vocês. a gente fala assim, porque é de coração mesmo. Como é que você se sente também? Isso é importante, isso só lhe fortalece a continuar buscando Com novidades. certeza, e é uma responsabilidade muito grande, que a cada dia aumenta, não é? Porque você tem que se melhorar a cada dia. Eu acho que esse é um das minhas qualidades. Eu procuro sempre me melhorar, Que bom. entendeu? Erro e procuro acertar, e aí eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus pela minha pessoa, não é? Muito Que eu não bom. posso decepcioná-lo. Que joia. E a Olha, minha família também. André, muitas Diga aí, outras que eu- atividades, como a atividade física, como a dança, como a música, ela traz benefícios à saúde do idoso, já que o assunto é idoso. No caso da tecnologia, da inclusão digital, cita pra gente duas coisas que melhora o idoso. Primeiro, a questão da memória, né? Que Sim. é muito importante sempre estar ali trabalhando a memória. E o uso da tecnologia trabalha muito isso. A memória deles está em constante atividade. O E- estresse também seria um dos fatores, assim como a própria solidão. Sim, tem um caso que eu dei aula, não lá na faculdade, mas para uma aluna particular, que ela se sentia muito só. Opa!
Inclusive, ela já faleceu, que era a mãe de Bel Borba. Bel Borba, artista plástico. Isso. Sim, Eu dei aula para ela há muito tempo. Sim. E eu comecei a ensinar e ela começou a me dizer que sentia como se o computador fosse um amigo dela. Que bom. Ela passava a não se sentir tão sozinha com o computador, porque ela era aposentada, então ela passava tardes no computador conversando, jogando paciência, interagindo com outras pessoas. E quando o computador dela quebrava, era... Então quer dizer que além de adotar uma criança, adotar um animal de estimação, adota um PC. Viu, Wagner? É sua melhor companhia. Você falou assim. Não digo que seria melhor, mas pode Mas ser no momento ajuda. Você Diga. falou assim, que bom, não é? Sim. Por ela ter achado no computador. E eu digo assim, meu Deus, que pena, não é? Que uma pena. Seu computador, né? Que uma senhorinha tenha que recorrer, Correr assim, meu a Deus, uma máquina. a uma máquina para não se sentir só. E olha que eu falo sempre isso nas minhas palestras quando eu estou com o grupo da maturidade. Gente, a gente precisa se amar mais. A tecnologia é ótima, mas a gente precisa disso. Ó. Abraço, Eu beijo. acho que é por A isso. gente está se perdendo cada vez mais. Então isso está vindo com uma coisa boa, mas tem um lado negativo. A Inês acabou de falar agora. Então precisamos, amar Ô André, mais. voltando também a essa questão da metodologia, a gente sabe também assim, os benefícios que acontecem, os critérios de poder ensinar com a calma, com a paciência, o interesse da pessoa aprender, eu acho que é fundamental, né? Se não tiver interesse, não caminha. Mas existem algumas pessoas que querem, e às vezes pela própria envelhecimento, ou cometido de algum déficit cognitivo, alguma coisa, no próprio aprendizado ou na memória. Que estratégia a gente pode utilizar? Porque eu vejo algumas pessoas, não sei se você adota isso, utiliza de um caderninho, onde possa estar os passo a passos para que possa se lembrar mais adiante. Porque às vezes está na sala de aula, está ali fazendo, mas quando chega em casa, esqueceu daquele momento. Então, é aconselhado utilizar essa estratégia de anotar alguns passo a passo para que possa lhe ajudar depois você sozinho poder estar fazendo Muito atividade. bom. Ou seja, exercício de casa, né, Gal? Isso. Sim, eu aconselho, que inclusive a estratégia que Inês usa. Cada aula que eu dou, ela anota e faz. Perfeito. Para chegar em casa e repetir. O que ajuda ela bastante é que eu percebo que ela faz em casa. Porque tem gente que anota e não pratica. Não pratica. Então, não adianta muito. Só anotar. Também só anotar e não fazer ali no momento, Sim. não adianta. Então, É a prática mesmo. É um que tempo ajuda. é perdido. a prática. A anotação é importante para relembrar. Sim. Então, quando elas anotam e fazem ali, naquele momento ali está fresco. Quando elas vão para casa, pega aquela anotação e repetem, aquilo é que faz fixar. E aí na próxima aula fica mais fácil. É o aprendizado pela avançar. repetição. Engraçado que Pela eu tenho repetição. muito isso, né? Como a gente trabalha sempre em um grupo de equipes de idosos, Graça como coordenadora, eu como agente de viagem, André como professor, a gente sempre está direcionando. Então, durante as viagens, a gente precisa desse contato pelo WhatsApp. Então, a gente, procura o professor para ele te orientar melhor. Então, isso é muito bom, isso ajuda muito. É usar a tecnologia a nosso favor. Nosso favor, exatamente. Gal, antes de você passar os contatos, porque, gente, a gente precisa que vocês liguem, façam perguntas pra gente. Tá aqui, ó, ligadinha também. Tá? Meu Guiomar tá mandando então um beijo fala aqui, aí, Gal. ligadinha. Mônica aqui, prestigiando esse excelente programa. Tema oportuno. O pessoal tá elogiando aqui o tema escolhido, que é um tema extremamente Muito atual. bacana. Quem não quiser ligar, pode mandar o zap também. Manda o zap, manda o áudio pelo zap. Sim. É até melhor, sai o áudio saindo até melhor. Então Quer falar, vamos lá. Gal? Fala Então aí. vamos lá. Eu Vocês falo que estão aí depois. interessados em participar, vocês podem mandar uma mensagem por áudio no 99661-1069. Mandem mensagem de texto ou de áudio que nós passamos aqui para o nosso entrevistado. Interage, dê a sua opinião, fale da sua experiência, fale da importância de estar nesse processo de inclusão digital. Fale que você é uma pessoa idosa, mas que não está excluído da ansiedade. Venha, participe. Olha, gente, eu estava pesquisando sobre a inclusão digital e achei uma pesquisa pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz o seguinte: é comprovado que, ao contrário do que se imagina, os idosos usam cada vez mais a internet. Em 5 anos, o número de pessoas acima de 60 anos que acessam a rede
que dobrou, era em 5,7% em 2008. E em 2013, eles conseguiram superar em 12,6%. Então, isso significa que cada vez mais os idosos estão interagindo, estão buscando a inclusão social. Não é bacana isso, Graça? Isso mostra um novo perfil da pessoa idosa hoje na sociedade. Né? A gente vem falando aqui nesse programa Maturidade do Ar, já trouxemos inúmeros convidados para falar desse tema. E a inclusão digital era uma das coisas que estava desde o início na nossa pauta, porque o idoso precisa perceber, e a sociedade, que vive no mundo de hoje. Né? Então tem que compartilhar, tem que se atualizar, buscar novas experiências no mundo de hoje. Porque o mundo evolui de uma forma tão acelerada. Sim. E aí eu tenho minha mãe também, tá aí ouvindo. Ela hoje também, aos seus 83 anos, utiliza de todas as redes disponíveis, com o Facebook, o Instagram e o Message, e isso ajuda a questão da socialização no aspecto de que filhos que moram fora, uma conversa via vídeo. Para visualizar. Isso da mesma forma que pode estar afastando um pouco do convívio social para aquelas pessoas que estão mais próximas, sim, pode ajudar no reencontro e no convívio social das pessoas que estão mais distantes. Matar a saudade. Através dessas. Matar a saudade. Então recebe fotos dos netos, vídeos, fala. Então isso aproxima de alguma forma. O que a gente precisa fazer é utilizar a nosso favor, nosso benefício, toda essa tecnologia. Porque tanto como tudo, sim, na vida, tanto serve para o bem como serve para o mal. E a gente precisa estar buscando, nessas informações todas que o professor André passa, nessa capacitação dessas pessoas de ter acesso a tudo isso, sim, escolher aquilo que lhe faça bem, que lhe faça melhor. Graça, antes do professor falar aqui, tem uma pergunta no site. Sim. Como motivar o idoso que tem resistência a aprender? Pronto, é para você, André. E aí, professor André, como é que a gente faz isso em relação à informática? A gente vai estar interrompendo sempre, porque as perguntas do ouvinte que chega pelo WhatsApp são importantes. Então, de vez em quando, a gente vai estar cortando vocês para fazer algumas perguntas. Não é isso, Gal? Isso. Vamos lá. Primeiro passo é mostrar para o idoso algumas vantagens. Por exemplo, eu tinha uma aluna que era a filha que queria que ela aprendesse, né? E aí ela já estava usando o WhatsApp e recebia as fotos dos netos, dos filhos, mensagens de áudio, e ela começava a mostrar a filha para a mãe, essas imagens, fotos. E aí com isso, sem ela forçar nada, ela foi passando a ter interesse em, poxa, já que ele está recebendo ali, como é que eu faço também quando ele não estiver aqui para eu começar a mexer um pouco nisso? E aí, aos poucos, foi mostrando como mandar um áudio, como é que eu faço para mandar um áudio. Mas tudo bem lentinho, uma semana ensinava isso, como é que eu toco para ampliar a foto, para ver a foto do neto, ou de alguém da família, ou até de algum amigo que está distante, mostrando mesmo e deixando a pessoa passar a ganhar o interesse, que às vezes a pessoa tem uma resistência e com o tempo elas começam também a perceber as vantagens, que uma delas é justamente essa. Tem muitos alunos que têm familiares, até amigos distantes, que aí quando essa questão da rede social começa a aproximar um pouco, você começa a acompanhar um pouco da vida daquela pessoa, seja um amigo, seja um neto. Então, assim, não adianta forçar. A pessoa tem que ter um pouco, tem que começar a ganhar um pouco de interesse. O que a gente pode fazer é estimular, mostrando as coisas boas. Que não é esse tipo do WhatsApp, eu acho muitas vezes, para a gente que trabalha com vocês, com o público da maturidade, tanto eu, como coordenadora da faculdade, como no Wagner, né, na Tabac Turismo, a gente utiliza muito o WhatsApp para quê? Coisas que sejam interessantes e que sejam necessárias uma comunicação imediata, o aviso de alguma coisa, aviso para os familiares, os pequenos vídeos que Wagner faz da viagem e que compartilha, tudo isso é benefício. Os avisos da faculdade, se tem alguma alteração, alguma coisa vai acontecer, solta o WhatsApp para todo mundo dos alunos. Então, o estímulo aí se mostrar que isso é bom e muitas vezes necessário. Outra coisa, por exemplo, eu estava até essa semana, não foi, Neisa, ensinou um aplicativo lá, que é para elas pegarem mensagens. Maravilhoso esse, adorei. Alguns já estão colocando em prática. Hoje mesmo no Face já tinham várias colocando mensagens, viu?
muitas elas me perguntavam como é que eu faço aquelas mensagens bonitas para mandar. Eu falei, não precisa fazer, a gente vai ver como é que pega essas mensagens. Então eu mostrei para elas, para os alunos, um aplicativo. O Pinterest, que é um aplicativo que na verdade ele é uma rede social, mas tem muitas imagens que a gente pode. Eu estou ainda passando a parte de imagens para elas pegarem imagens de aniversário, de Natal. Alterar também. Inclusive, esse aplicativo também eu mostrei que tem algumas coisas que podem ser do interesse de cada uma. Algumas têm interesse por decoração. Então lá eu posso botar lá ideias de decoração. Então, você busca várias, aquilo que lhe interessa. Aí tem várias imagens com texto. Então isso também pode estimular uma pessoa que tem uma resistência. Qual é o interesse dela? Artesanato? Eu vou te mostrar aqui com a tecnologia como é que você pode usar para te ajudar a fazer seus artesanatos. Então você vai no foco de interesse daquela pessoa. Isso, tem gente lá que gosta de planta. Eu peguei um aplicativo e mostrei lá. Ponto de cruz. Vai buscar tudo. aquilo que mais interessa. Vê o que a pessoa se interessa e mostra como é que ela pode encontrar aquilo com a parte da tecnologia. Então é isso que eu estou fazendo. Então elas adoram, porque cada um tem um interesse. Claro. Tem uma que gosta de planta, uma que gosta de artesanato, outra de moda. Isso é bom. Então elas usam esse aplicativo para buscarem o que elas querem. Interesse. Inclusive, essa semana eu recebi vários zaps e com mensagens. Depois de embaixo assim, desculpa, Pro, só tô testando. Tô vendo como é que funciona. Pode testar, pode mandar. Eu assumo que ainda muita coisa, eu ainda tô aprendizado. Mas olha, deixa eu passar aqui umas mensagens, tá chegando muitas mensagens. Olha, Julieta Mangieri fala assim, muito importante essas sugestões, você é 10. Quem tá participando também, a nossa assídua aqui, né, ouvinte, é Vigília Souza Guiomar. Maria José Nascimento fala, parabéns, gostei do tema, muito importante. Por fim, o nosso querido amigo, professor Kleber Reis, parabéns pelo programa, o tema é fantástico. Minha mãe diz que está adorando usar o celular de correr o dedo. Ela está se achando, ou seja, correr o dedo é tocar no touch lá, deve ficar mexendo para cá. Obrigado, professor Kleber, pela participação. Vamos lá, Graça. Viu? Mônica está dizendo aqui, ó, muito bom também. Todo mundo ligadinho. Então, a ouvinte que fez essa pergunta aí, o ouvinte, uma forma de estimular é isso. Qual é o interesse dela? O que é que ela gosta? E mostre pelo smartphone, pelo computador, uma coisa do gosto dela que ela se interesse em ter, em passar a conhecer, porque se ela gosta dessas opções de artesanato, vai lá e mostra, ó minha mãe, olha quantas ideias legais de artesanato aqui, ó. Sim. Se ela gosta de plantas, olha quantas ideias aqui de arranjo. Então tem que procurar o gosto da pessoa. Sim. Que acredito que aí estimule, como já aconteceu algumas vezes. Quando eu mostro alguma coisa que dá para ela fazer, que é uma coisa que ela goste, aquilo desperta o interesse da pessoa. Você falou no início, eu disse que no final, mais adiante, iria comentar que você está trabalhando hoje com os smartphones. Fale um pouquinho desse equipamento e o que nós podemos fazer com ele. O smartphone, na verdade, ele é um computador de bolso, né? Todo mundo hoje tem um smartphone, praticamente. Então, no smartphone, eu posso fazer milhares de coisas. Eu posso usar as redes sociais, eu posso conversar, eu posso acessar YouTube, eu posso usar para fazer edição de vídeos, ou seja, é ilimitado a quantidade de coisas que eu posso fazer no smartphone. E facilita bastante hoje, porque antes a gente tinha que ter o computador disponível ali para elas usarem, que a gente ainda usa isso. Só que com a evolução do smartphone, todo mundo já tem o seu computador no bolso. Ótimo. E aí facilita muito para elas, porque a todo momento ali, quando tem um intervalo, todo mundo pega o smartphone. Claro que assim, eu não concordo com... muita gente usa... Por exemplo, eu sempre tento mostrar para elas usarem de uma forma mais interessante, mais consciente. Não ficar horas vendo coisa do Facebook. Olha uma vez ou outra.
uma vez ou outra assim, mas tem coisas muito interessantes ali. Esse site que eu passei para elas tem exercício de raciocínio lógico. Talvez para não criar uma dependência ao equipamento? Criar dependência, não é nem criar dependência, é usar de uma forma mais proveitosa. Eu tento sempre mostrar isso. Não passe horas vendo coisas no desnecessárias. WhatsApp, vendo só mensagens de bom dia. Assim, procure coisas que vão agregar valor. Vai acrescentar. Procure aprender a usar alguns aplicativos interessantes, como aplicativos de jogo de palavras. Eu tento mostrar para algumas que tem isso aqui. Evite ficar tanto no WhatsApp. Tem vários jogos cognitivos, né? O pessoal gosta da paciência, joguinhos outros que, de certa forma, usando dentro de um determinado período. Eu uso sempre o jogo da memória. Ajuda até na parte cognitiva mesmo. Sim, ajuda. Inclusive, tem uma pesquisa que a tecnologia ajuda a evitar o Alzheimer. Sim, isso é muito bom. Né? Porque está trabalhando constantemente a mente. Só que para trabalhar bem, usa recursos que trabalhem mesmo. Exatamente. Não ficar só vindo... Só na parte de fofoca, só na parte da fofoca. É legal ver, mas não passe tanto tempo. Procure coisas interessantes. Então, esse é um aplicativo que eu passei para elas. É melhor para passar horas ali, porque elas têm muito conteúdo de valor, do que passar horas no WhatsApp. E bem variado. Olha, tem aqui uma fã sua, Vigília Souza, dizendo: André é um professor nota 1000. Um ser humaninho hiper, super paciente. É verdade, o cara é muito... Agora, fazer uma pergunta aqui. Porque eu trabalho com idoso há 10 anos, né? E quando eu chegava em casa, eu chegava estressado. Minha filha falava assim: meu pai, o senhor só é calminho em casa, porque todos os idosos acham que eu sou calmo, tranquilo. Mas minha filha dizia, quando tinha 10 anos, falava assim: meu pai, você é todo estourado aqui em casa. Você é uma pessoa calma em casa? Porque na faculdade, nas viagens, nos nossos encontros, você é sempre essa pessoa tranquila que chega a incomodar. Eu quero saber se em casa, sua esposa que eu conheço, revele depois se é verdade ou não, se você é essa pessoa calma. Não, sou. Assim, eu sempre fui muito tranquilo. Desde pequeno, nunca me envolvi em briga, aquela coisa de adolescente, eu nunca tive nada. E às vezes eu tenho algumas discussões com minha esposa, mas é muito difícil também. Mas sair do sério, né? Que bom. A única coisa que às vezes me irrita um pouco, que eu acho que irrita todo mundo, é o trânsito. Ah, tá. Só. Isso é uma coisa de ônibus, deixa o carro em casa. Eu já pensei várias vezes em andar de ônibus, mas não dá tempo de chegar no lugar. E é por isso lá quando a gente, né, lá na... Aliás, você vem sem carro hoje também por isso hoje, né? Só o trânsito, mas tirando isso... Tá todo mundo mudando de tirando ideia. isso, assim, sou desse jeito mesmo. Pô, que bacana. E é um dos atributos dos quais a gente também, ao selecionar professores para a faculdade, é esse perfil, né, de ter cada um dentro da sua disciplina, da sua oficina, mas ensinar informática realmente precisa ter uma pessoa com bastante paciência, tranquilo, que saiba ouvir, né, que goste de ensinar, mas que goste também de lidar com a pessoa idosa. Sim, assim, eu, por exemplo, eu passei um tempo com minha avó, que eu estudava no ginásio aqui nas Mercedes, e eu fiquei muito tempo com minha avó. E hoje eu continuo com essa relação forte. Então, talvez por isso que eu passei a ensinar muita coisa com minha avó. O primeiro computador que eu vi foi minha avó que comprou. E aí ela tinha dificuldade de usar. E eu fui fazer um curso para aprender. E aí quando eu comecei a aprender, eu comecei a passar para ela algumas coisas. Que você aprendeu. E ela foi pegando rápido também. Talvez também por isso me fez estar aqui onde eu estou hoje. Que bom. E até hoje eu converso com ela pelo WhatsApp, porque ela mora na Chapada. Então eu vou lá 2 vezes por ano e a gente conversa por chamada de vídeo e fica lá. Ela tem 82 anos e ela mexe muito bem no Facebook, com o Instagram. Às vezes coloca umas coisas lá no Face estranha, mas aí eu falo, tira isso, vó. Agora a gente está já quase chegando ao final do programa, mas eu não podia deixar de falar também. A gente sabe que a questão tecnológica assim, evolui a cada instante, né? Você consegue vislumbrar alguma coisa a curto, médio prazo em relação a isso, assim,
com certeza vão surgir novos equipamentos, alguma coisa específica para esse público que facilite melhor. Você já ouviu falar em alguma coisa que está por vir aí em relação a isso? O que tá, assim, eu sempre acompanho essas novidades, então já tem pesquisas que já tá até testando, mas ainda não chegaram a lançar. Por exemplo, já tem uma tecnologia aí que o médico vai colocar, vai ler a íris vai ler a íris e vai identificar quais os problemas que aquela pessoa tem ou pode vir a ter. Tem muita coisa da inteligência artificial. Isso é uma coisa muito forte hoje, que algumas empresas já estão trabalhando nisso, que você vai chegar em casa com comandos no celular para acender a luz. Isso já existe algumas coisas. De então, longe você já consegue isso, então fazer. Assim, muita coisa da inteligência artificial. Os órgãos 3D, né, que você vai hoje você fazer. Pode, a pessoa está sozinha hoje, ela pode, eu mostrei para elas lá no smartphone que ela pode conversar com o smartphone. Não é conversar com outra pessoa, não. Sim. É com o smartphone. Que é o virtual, né? É a Google Assistente. Sim, o assistente. Que você falou, oi Google, tudo bom? Ela, oi, tudo bem, eu posso te ajudar? Que filme vai ter hoje? Ela vai e responde. Aí você faz umas brincadeiras. Quer casar comigo? Aí ela começa a responder. Já tá ficando interessante já. É bom parar por aí, porque amanhã já vou procurar saber de você. Algo que não tem limite, né? Algo que não tem limite ainda. Porque a tecnologia cada vez ela vai surpreende, avançando, né? E eu sempre procuro levar para elas algumas coisas novas. Inclusive tem algumas alunas lá que eu chego com coisas recentes e eu mostro. E elas chegam em casa e ensinam para os netos. E coisas que os netos não sabem ainda. Então elas voltam para mim felizes com aquela notícia, porque elas também são capazes de ensinar alguma coisa nova. Ótimo. Saiu na frente. Olha, André chegou a mensagem aqui agora, mas já estão sacaneando com o André, né? Porque estão dizendo assim, Wagner, pergunta ao André que chá ele bebe para ser assim tão calminho. Aí ela já respondeu embaixo, ele já respondeu, é o chá de vovó. Olha, gente, estamos aqui nos últimos momentos do nosso programa, tão gostoso, né, Gal? Passa tão rápido. Tão rápido, mas antes, Gal quer falar alguma coisa? Não, eu quero, antes de agradecer. Eu queria só, eu tive pesquisando, como sempre eu faço nas pesquisas, e ouvi um pensamento de Albert Einstein, que ele fala o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Vou repetir: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho normal. Breve, muito nobre. E diante isso, dessa fala aí do Wagner, que traz, o que é que você diz, né? A gente está finalizando o programa. Seus comentários. E o que é que você poderia dizer aos nossos ouvintes, com sua mente que já abriu tanto, que não vai voltar mais, e a tendência é abrir ainda mais. O que é que você diz para as pessoas que estão ouvindo e que estão com certa dificuldade, ou que estão com receio, com medo de enfrentar o novo, em relação à vida como um todo, mas especificamente essa capacidade que vocês têm de aprendizado na inclusão digital? Eu diria o seguinte, que faça como eu, dê o primeiro passo e vá adiante. Não desista, que não é tão difícil. Insista e resista. E você, professor André, antes dos seus comentários finais, queria que você deixasse também seu contato, né? Onde é que você dá aula particular, dá aula na faculdade? Professor de pandeiro? Tem oficina de pandeiro também. Ele vai voltar aqui com essa parte da minha mãe é aluna dele, tá batendo pandeiro. É eclético aqui, nosso professor André. Mas em relação ao informática, quem estiver interessado, quem pode procurar um número de contato para que a gente possa... Certo, meu número é 71988220970. Pode repetir. 71988220970. Estou lá na faculdade, segundas e quartas, dando aula lá de inclusão digital, das 14 às 17. Tem a aula particular dia de terça, porque às vezes tem algumas pessoas que só querem aula particular. É uma coisa, a novidade na faculdade, que além da faculdade oferecer essas atividades todas conjuntas, que está incluso a questão
da informática, temos também a oferecer aulas particulares para aquelas pessoas que não são alunos curriculares da faculdade, mas que desejam fazer especificamente a inclusão digital e informática. Então, acontecem as aulas individuais também lá. Aí vocês podem ligar no 99137-4965 e pegar maiores informações. Eu queria agradecer os ouvintes aí que mandaram mensagens. Virgília, obrigado aí pelo elogio, um beijo. E também sou professor de percussão e lá na faculdade eu dou aula de pandeiro também, né? Minha mãe tá muito feliz, tá adorando a aula de pandeiro. Tá batendo pandeiro direitinho, é mentira minha? Não, tá verdade, direitinho, tá bem, então, bem encaminhado. E também, Eu já fui pandeirista, cara. Já foi? Isso é legal. E é isso, eu tô lá de segunda na faculdade, segunda, terças e quarta com informática e dia de quinta-feira, hoje, né? A partir das 14 horas, aula de pandeiro lá das 14 às 15. Então, quem estiver interessado também na oficina de pandeiro, compareça para fazer uma aula experimental lá na faculdade, dia de quinta-feira, às 14 horas, com o professor André Passos. Se esqueceu o nome, docinho. Inês, por favor, seus últimos comentários. Foi muito legal. Você gostou dessa participação? Gostei muito. Estou muito honrada. Então, que joia. Em ter sido convidada para participar. Nós aqui ficamos felizes Muito com a participação de vocês, mas antes de encerrar, eu queria passar, como sempre, a nossa agenda cultural, lembrando a todos vocês que ainda continuam abertas as inscrições para a especialização em gerontologia na Universidade Católica de Salvador. Vocês podem entrar pelo site novapósuquisal.br, que vai obter maiores informações. Inclusive, foi a pauta do último encontro nosso sobre formação em gerontologia e a coordenadora, professora Joana América, esteve aqui presente. É verdade, consertando. Olha, gente, também queria falar das nossas próximas viagens, que vai estar acontecendo através da Tabac Turismo Personalizado, que é um intercâmbio cultural na Ilha de Malta, no sul da Europa, na ilha do Mediterrâneo, ali próprio Mediterrâneo, que vai ser um intercâmbio cultural voltado para a pessoa idosa. Ontem nós tivemos um evento, foi maravilhoso. Nós vamos ter agora, no próximo dia 29 a 30, no Hotel De Ville, antigo Hotel 4 Rodas, um final de semana maravilhoso. Vai ser muito bom. Estou te aguardando, você está convidado, Inês, André também. E nós já divulgamos essa semana também o nosso maravilhoso Réveillon na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que vai acontecer do dia 30 de dezembro ao dia 2 de janeiro, que vai ser um espetáculo. Então, vocês interessados podem ligar para a Tabac Turismo Personalizado no 99993 1174. Ou, se preferir, fazer uma visita à nossa loja dentro da Igreja da Graça, no Largo da Graça. Graça, o nosso próximo programa ainda não está definida a pauta. Não está, ainda está para confirmar. Está encaminhadinho. Você viu que tanta graça? Cheio de graça. Né? Não está definida ainda, mas logo, logo a gente vai estar divulgando. Hoje, programa na ponta da língua. Gal, com você. Meu convite final que eu tenho feito foi o evento que vai acontecer no próximo dia 29 de setembro, que é o Festival de Torta Beneficente do Lar Franciscano. Delicioso evento, muito lindo. É dançante, então a gente espera que vocês colaborem com essa causa social tão bonita que é a questão da pessoa idosa. Então, quem tiver interesse, também os convites estão à venda lá na faculdade, no 991374965. Contamos Pode comer com vocês. à vontade, Gal? É o Festival Rodízio de Tortas. Vamos lá, tortas vamos doces que vamos. salgadas das melhores docerias de Salvador. Eu sei disso. Gente, muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Um beijo, uma excelente semana para vocês. Obrigado, André, professor. Obrigado, Inês. Graça, mais uma vez junto com a Escoba. Pra semana a gente está aqui junto, não viaja nada, não. Certeza não, pra semana aqui. tamo junto. Um Um beijo e beijo até pra lá. vocês, até a próxima. Você ouviu Maturidade no Ar. Até o próximo programa.